Capítulo 5 do Processo Sumário. Artigo 531. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, tem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Artigo 532. Na instrução foram inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Artigo 533. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos 400 deste Código. Artigo 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Artigo 535. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 536. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código. Artigo 538. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo. Capítulo 6 do Processo de Restauração de Autos Extraviados ou Destruídos. Artigo 541. Os autos originais de processo penal extraviados ou destruídos, em primeira ou segunda instância, serão restaurados. Parágrafo 1º. Se existir e for exibida cópia autenticada ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Parágrafo 2º. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que, alínea A, o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Alínea B, sejam requisitadas cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. Alínea C. As partes sejam citadas pessoalmente ou, se não forem encontradas, por edital, com o prazo de 10 dias, para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3º. Proceder-se-á à restauração na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 542. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termo circunstanciado os pontos em que estiverem acordes e a exibição, e a conferência das certidões e mais reproduções do processo, apresentadas e conferidas. Artigo 543. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: inciso 1. Caso ainda não tenha sido proferida a sentença, requerir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido
ou se encontrarem em lugar não sabido. Inciso 2. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos, e de preferência pelos mesmos peritos. Inciso 3. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Inciso 4. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado às autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. Inciso 5. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias, serão os autos conclusos para julgamento. Parágrafo único. No curso do processo e depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para a restauração. Artigo 545. Os selos e as taxas judiciárias já pagos nos autos originais não serão novamente cobrados. Artigo 546. Os causadores de extravio de autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Artigo 547. Julgada a restauração, os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, neste continuará o processo, apensos a eles os autos da restauração. Artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Capítulo 7. Do processo de aplicação de medida de segurança por fato não criminoso. Artigo 549. Se a autoridade policial tiver conhecimento de fato que, embora não constituindo infração penal, possa determinar a aplicação de medida de segurança, Código Penal, artigos 14 e 27, deverá proceder ao inquérito, a fim de apurá-lo e averiguar todos os elementos que possam interessar a verificação de periculosidade do agente. Artigo 550. O processo será promovido pelo Ministério Público, mediante requerimento que conterá a exposição sucinta do fato, as suas circunstâncias e todos os elementos em que se fundar o pedido. Artigo 551. O juiz, ao deferir o requerimento, ordenará a intimação do interessado para comparecer em juízo, a fim de ser interrogado. Artigo 552. Após o interrogatório ou dentro do prazo de 2 dias, o interessado ou seu defensor poderá oferecer alegações. Parágrafo único. O juiz nomeará defensor ao interessado que não o tiver. Artigo 553. O Ministério Público, ao fazer o requerimento inicial e a defesa no prazo estabelecido no artigo anterior, poderão requerer exames, diligências e arrolar até 3 testemunhas. Artigo 554. Após o prazo de defesa ou a realização dos exames e diligências ordenados pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes, será marcada audiência, em que, inquiridas as testemunhas e produzidas alegações orais pelo órgão do Ministério Público e pelo defensor, dentro de 10 minutos para cada um, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. Se o juiz não se julgar habilitado a proferir a decisão, designará, desde logo, outra audiência, que se realizará dentro de 5 dias, para publicar a sentença. Artigo 555. Quando estará do processo por infração penal, o juiz absolvendo ou impronunciando o réu, reconhecer a existência de qualquer dos fatos previstos no artigo 14
ou no artigo 27 do Código Penal, aplicar-se-á, se for o caso, medida de segurança. Livro 3 das nulidades e dos recursos em geral. Título 1 das nulidades. Artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: inciso 1, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Inciso 2, por ilegitimidade da parte. Inciso 3, por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. A linha A. A denúncia ou a queixa e a representação, e nos processos de contravenções penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante. A linha B. O exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no artigo 167. A linha C. A nomeação de defensor ou réu presente, se o não tiver, ou ao ausente, e de curador ou menor de 21 anos. A linha D. A intervenção do Ministério Público, em todos os termos da ação por ele intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. A linha E. A citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa. A linha F. A sentença de pronúncia, o libelo e a entrega da respectiva cópia com o rol de testemunhas nos processos perante o tribunal do júri. A linha G. A intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia. A linha H. A intimação das testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade nos termos estabelecidos pela lei. A linha I. A presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri. A linha J. O sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. A linha K. Os requisitos e as respectivas respostas. A linha L. A acusação e a defesa na sessão de julgamento. A linha M. A sentença. A linha N. O recurso de ofício nos casos em que a lei o tenha estabelecido. A linha O. A intimação nas condições estabelecidas pela lei para a ciência de sentenças e despachos de que caiba recurso. A linha P. No Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o quórum legal para o julgamento. Inciso 4. Por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. Inciso 5. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Parágrafo único. Ocorrerá ainda nulidade por deficiência dos quesitos ou das suas respostas, e contradição entre estas.